homem fez-se servo de sua glória mitigou. Cristo é Salvador, sendo rei se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Você está feliz essa noite? Nós estamos felizes, não com os nossos times, e ainda bem que nós não moramos no Rio. Irmãos, no último domingo, Denilson ele trouxe aqui a introdução e parte do que o capítulo 7 trata. Quem não viu, né, nós vamos disponibilizar lá no site. Mas ele começou aqui apresentando aquilo que ocorreu em Jerusalém, que foi a festa dos tabernáculos, e mostrou como que os irmãos ali de Jesus estavam crédulos quanto a ele, e a mesma situação de nós aqui, né, hoje em dia. E concluiu ali na controvérsia que havia ali entre Jesus e os judeus, indo até o versículo 24. Hoje eu vou continuar aqui de 25 e até o famoso 50, deixa eu ver, João 7, 53, né? Vamos lá. João 7, versículo 25. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 25. Já deixa aberto aí. Com o advento que nós tivemos na internet, né, assim, a internet 95 em diante, e hoje em dia fazendo parte da vida, né, e do dia a dia de cada um de nós observamos assim, a quantidade de informação que nos é jogada todos os dias, né? Nós somos entupidos de informação, algumas informações boas, algumas muito ruins, conteúdos bons, conteúdos ruins. A gente tem artigos, tem palestras, tem eventos, tem de tudo, né? E eu fico olhando para isso. Quando eu vejo alguns eventos, assim, algumas palestras de alguns eventos, ou alguns artigos, ou até mesmo livros, né? Aqui a gente recomenda muito a leitura, acha que a leitura pode sempre nos agregar conhecimento, e eu fico pensando assim, como que isso às vezes nos vai para baixo. Eu não sei se com vocês é assim, eu pelo menos assim, eu já vi artigos mais variados, sobre relacionamento, sobre vida profissional, sobre alimentação, tem a questão de vida espiritual também, tem sobre criação de filhos, e sobre criação de filhos tem um palestrante que é muito conhecido, Marcos Penge, acho que é isso, né? Alguém conhece? Ele é grandão assim, barbudo, fala muito sobre filho, ele tem 2 filhas pequenas, palestra em Brasil e mundo, eu acho. E sempre tem alguns vídeos dele rodando assim em grupos de WhatsApp. Eu recebi outro dia em que ele trata assim, ele fala muito sobre o relacionamento entre pais e filhos, né? E como ele o estilo dele assim, aquele estilo que está meio famoso aí, que é o lenhador, né? Barbudão, tal, grandão. E ele tem 2 meninas, e ele brinca com as meninas, então ele, assim, as palestras dele são muito boas, é verdade. E sempre que eu escuto, igual é o caso dessa palestra, não dessa palestra, um pequeno trecho de uma reportagem dele sobre isso, eu fico assim, gente, nós estamos em tudo, em todas as áreas, tem alguém que vai te mostrar que você é deficiente na área. Já percebeu isso? Sempre vai ter alguém que vai estar dando uma palestra, e a sua conclusão é, meu Deus, eu estou muito aquém, né? A vida real, às vezes é difícil. Tem, por exemplo, ele falando numa entrevista, ele está falando assim, olha,
Quando minhas filhas perguntam assim, por que você vai trabalhar? Né? E aí a resposta geral de todo mundo, a maioria, não, porque a gente tem que pagar a conta, tem que comprar a comida. E aí, assim, essa é a resposta padrão. E eu falo assim, olha, essa é a pior resposta que você pode dar para uma criança. Nossa, todos falam só isso. Ele fala assim, na verdade, o que eu falo? Porque se eu estiver falando isso, eu falar igual todo mundo, na cabeça da criança poxa, minha vida é comer, crescer, trabalhar, pagar a conta e morrer. Você está ensinando alguma coisa do tipo. E ele fala, olha, eu falo para você assim, filho, eu vou sair, vou viajar, vou ficar uma semana fora, porque eu preciso ajudar outras pessoas. Eu preciso resolver um monte de problema que tem no mundo, então eu estou resolvendo pequenos problemas na vida de algumas pessoas e construindo um mundo melhor. Você não falar isso. E aí é claro que quando você fala isso, a criança fala assim, poxa, meu pai é um herói. Né? E vai ter uma referência de quando crescer, olha, então a vida não é só crescer, né, trabalhar, pagar conta, a vida é crescer, trabalhar e ter propósitos. Eu falo assim, cara, é um especialista da área. E em todas as áreas a gente vê isso, todas as áreas, né? Tem, inclusive, apesar de eu discordar um pouco que a gente deva utilizar um púlpito para falar sobre vida profissional, sobre vida conjugal, sobre várias questões da vida, porque a necessidade principal do homem é ser salvo, mesmo que ele não saiba disso. Como que ele vai saber disso? Eu ensinando que primeiro ele tem um problema, que primeiro ele precisa reconhecer que ele tem um grande problema e ele não é capaz de resolver esse problema. E alguém resolveu esse problema por ele. Então essa é a mensagem do Evangelho. Porém, a gente vê aí que tem pastores aí que são especialistas em casais, né, em casamento, fala assim, quando você vê alguma palestra, alguma mensagem, você fica, poxa, eu nunca parei para pensar sobre isso. E eu nem acho que eu consigo aplicar isso. Porque tem algumas coisas que não é muito bonito de ouvir na teoria, mas na prática, você fala assim, a prática é diferente. A prática tem duas pessoas diferentes dele, né, com personalidade diferente, com gostos diferentes, com dificuldades diferentes. Então são várias variáveis que complicam, às vezes, uma teoria. Mas ouvir a teoria é muito bom. Qualquer área. Se você ouvir alguma teoria sobre alimentação, né, isso não precisa nem ser teoria, né? Nós mesmos, quando com a idade avançando um pouco, nós começamos a chegar a uma conclusão que realmente uma alimentação mais saudável é melhor para o organismo. Né? Nessa fase de Davi ali, não, ele quer saber, tipo, batata palha, sorvete, essas coisas, eu também. Né? Hoje nem tanto mais, hoje eu sei que se eu comer alguma coisa faz mal, mas são fases. Então, em todas as áreas a gente vai ver pessoas com algum conhecimento e que esse conhecimento aplicado, você fala assim, poxa, que barato. É assim com a leitura de um livro, né? Quando você lê um livro sobre teologia, por exemplo, a gente lê muito aqui os reformadores, alguns atuais, você fala assim, meu Deus, que cabeça desse cara, como esse cara conseguiu pensar uma coisa dessa? Né? Você fala assim, não, eu sou um nada, né? Para usar um termo aqui, um pouco agradável. A gente olha para um Jonathan Edwards, por exemplo, escrevendo e fala assim, não é possível, né? Como é que o cara era uma criança, né? E tinha uma cabeça, Calvino também, Lutero, enfim. Aí a gente fala assim, nós realmente somos muito pequenos ainda, né? E aí, em todas as áreas, eu acredito que isso bate de frente conosco, né? Porém, assim, e a mensagem cristã, né? Ela vai nos trazer aqui algumas aplicações, algumas práticas, que se nós olharmos para ela e sabermos aplicar igual essas muitas
especialidades que tem por aí, a gente sabe que nós vamos ter uma vida melhor, a gente sabe que a gente vai ter uma vida mais produtiva. Só que às vezes a gente desconsidera isso, né? Então, por que nós estamos falando aqui de João? Por que nós estamos lendo o texto aqui, o livro de João? Porque nós queremos sempre focar quem Jesus é. Porque esse é o termo, esse é o ponto do livro. Ele quer mostrar, olha, Jesus é o Filho de Deus. Eu quero que vocês entendam isso. É isso que João queria dizer. Jesus é o Filho de Deus. Vocês devem crer nisso. E ele mostrou isso contando a história da vida de Jesus. Da mesma forma que foi escrito aqui para aquele povo, para a igreja da época, está sendo usado daqui nós hoje. É uma forma da gente entender que a Bíblia realmente ela é viva e eficaz. Uma vez inspirada por Deus, ou seja, tendo o seu propósito claro, ela atende às nossas expectativas aqui hoje, passados quantos mil anos, né? Então, assim, lendo aqui João, no capítulo 7, igual o Deus já trouxe aqui o início no domingo passado, o que nós vamos aprender? Assim como esses especialistas das mais diversas áreas que eu citei aqui rapidamente, se a gente entender um pouco daquilo que o livro está dizendo, ou pelo menos da passagem aqui hoje, eu creio que assim, isso não vai fazer com que a gente se torne especialista de chegar aí fora e começar a pontuar tópicos e tópicos, igual, por exemplo, o Calvino, que é absurdo, né? Tamanhos, né? Mas que cabeça, né? Porque, por exemplo, se você vê os versículos por versículos comentados por Calvino, João 7,53, e cada um foi para a sua casa, tem 15 linhas. Cada um foi para a sua casa conseguir trinchar esse 15 linhas, assim, pelo amor de Deus, né? Assim, nós estamos caminhando ainda, engatinhando ainda na fé. Mas eu quero que, assim, pelo menos no final, a gente possa olhar para o texto, entender algumas questões e aplicar outras em nossas vidas, mas de forma que a gente saia com a seguinte conclusão: realmente Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? O texto ele vai estar separado aqui em 3 partes. Então nós vamos de João capítulo 7, do versículo 25 até o 36, onde Jesus está ali, né, falando, ou seja, sobre ele. As pessoas estão perguntando se Jesus é realmente o Filho de Deus, e é um trecho que vai mostrar que os guardas ali do povo, os guardas, né, do templo, dos fariseus, foram enviados para prender a Jesus. Então vamos ler aí o versículo 25 em diante, até o versículo, eu vou até o 36 aqui. Não, eu vou até o 30 nesse mesmo momento. Alguns de Jerusalém diziam: não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Então era o que estava acontecendo. As pessoas estão assim: poxa, não é esse que eles estão querendo matar? Ele está aqui falando abertamente aqui para nós, aqui, ó, está acontecendo a festa de tabernáculo. Então veio todo mundo para Jerusalém para celebrar aquela festa, e ele estava falando no meio das pessoas, e eles são: não é ele, não é ele, é o Cristo. Nós vamos continuar no versículo 27. Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus diz em voz alta: vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Pesado, né? Eu o conheço, porque veio da parte dele e ele me enviou.
Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhes pôs a mão, porque a sua hora ainda não havia chegado. Olha que coisa. Só para a gente se inserir no contexto, para a gente entender a situação. Uma festa de tabernáculos, né, que quer dizer, ele tabernaculou entre nós, né? Pensa nisso, né? As festas apontavam para isso. Ou seja, as cabanas que tinham ali no povo, entendeu? A gente de repente fala um pouco sobre isso, mas está dizendo, olha, ele agora habitou entre nós. É o que aconteceu na vida de Jesus. O que aconteceu aqui nesse versículo 26 até o 30? Primeiro que eles não podiam prendê-lo simplesmente. Não podiam prendê-lo porque a Bíblia deixa claro que a sua hora não tinha chegado. Então nós estamos vendo aqui a providência divina. Sabe quando aquelas coisas que acontecem de forma inexplicáveis? Até conosco, muitas coisas acontecem e tem hora que você fala assim, não, só Deus mesmo para ter feito algo assim. É a mesma providência. Ou seja, é um ônibus que você ia entrar e depois você sabe, no ônibus bateu. Né? O avião, você ia nele e o avião cai. Tem providências assim o tempo inteiro, a gente escuta por aí. E Deus continuou com a nossa providência. Aqui, os guardas queriam prender, os fariseus estavam queimando de inveja e ódio contra Jesus, queriam prendê-lo, só que eles não podiam, porque a hora não tinha chegado, ou seja, Deus não deixou. Da mesma forma que ele fez com Faraó e Moisés, né? Ou seja, Faraó no primeiro milagre lá que Moisés faz, de transformar a água em sangue, ele disse, não vaza. Está doido, povo doido, né? São água e sangue. Só que o coração poderia ser que Deus, não, eu ainda tenho que humilhar mais. A gente acha estranho, né? Mas Deus queria. O Egito era a potência da época, né? Mas não vai ser tão simples assim. Então a gente vê a providência de Deus atuando ali naquele momento. A providência de Deus, a gente deve lembrar, estão em todas as coisas. Amém? Principalmente nas nossas vidas. Às vezes a gente vive uma vida que achando que, não, eu tenho força, eu que faço, eu que preciso, eu que consigo. A Bíblia diz certamente, olha, você que pensa, vou fazer, vou conquistar, vou fazer isso e aquilo outro, você é um tolo, né? Que Deus pode hoje mesmo pedir a sua alma e aí? E a gente sabe realmente que nós não sabemos o dia de amanhã, né? Nós estamos vivos aqui hoje. O amanhã pertence somente a Ele. Agora o pessoal estava questionando, porque eles já estavam assim, olha os milagres que esse homem fez, olha a autoridade com que ele fala, olha as coisas que ele fala, ele é o Cristo, né? E esse questionamento que começou a acontecer no meio do povo fez com que os fariseus ali ficassem mais doidos. Olha o versículo 31 em diante. Diz assim, porém muitos dentre a multidão creram nele e diziam, quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que esse homem tem feito? Então olha só, o que ele já fala, o que ele faz, é o Cristo, né? Mas tinha muita gente que ficava assim, será que tem como vir alguém ainda mais, com mais autoridade, com mais poder? As pessoas ali estavam naquele dilema, olha, os que são os religiosos, os que dominam a lei, aqueles que se fazem, né, e se dizem representantes de Deus para o povo, eles estão dizendo que ele não é. Mas a gente está vendo ele fazer coisa aqui, dizendo que é. Né? E ele faz coisas que somente Cristo mesmo poderia fazer. É interessante a gente ver, porque as pessoas estão naquele dilema, os religiosos
ou eu olho para aquilo que está acontecendo aqui bem diante dos meus olhos? É o que aconteceu com aquele cego, né? Ele foi curado no sábado, e aí eles perguntam: quem que te curou? A pergunta não era assim: que bênção, você está feliz agora de estar enxergando? Não, a pergunta é: quem que te curou no sábado? Que absurdo é isso? E a resposta do cego: olha, eu não sei. Não sei quem é, não sei quem foi. Eu só sei que eu era cego, que agora eu estou vendo. Ou seja, ele ficou feliz com aquilo que realmente importava. Olha a continuação, versículo 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Então, a multidão está falando sobre ele. Olha só, tem alguém que está trabalhando a nossa festa para Deus, né? Nós estamos fazendo uma festa para Deus, e tem alguém no meio aí que está causando problema, né? Está causando murmuração, está causando alvoroço. Fazendo uma festa de tabernáculo, o próprio Deus tabernaculou no meio deles, estava presente, Deus Emanuel, e se perde. Imagina o que é isso, você fazer uma festa para alguém, esse alguém está na festa e você não reconhecesse alguém. É o que está acontecendo. É você ser convidado para uma festa, alguém fazer um festão, te chamar porque a festa é para você, e você está no meio e ninguém olha para você. É o que está acontecendo aqui com Jesus. E aí agora os sacerdotes assim: não, mandem os guardas, vamos prendê-los, né? Eles têm que ser presos. Olha o versículo 36. Jesus disse: ainda por um pouco de tempo eu estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então os judeus disseram uns aos outros: para onde será que ele irá que nós não podemos achar? Será que ele pretende ir para a diáspora entre os gregos a fim de ensinar aos gregos? O que significa isso que ele diz: vocês irão me procurar, mas não me acharão? Vocês também não podem ir para onde eu estou? É interessante como que nós estamos falando de um povo, irmãos, que conhece Bíblia, que conhece a lei, que estudava as Escrituras, mas que não entendia a linguagem do próprio Deus. E Jesus começou dizendo que: olha, vocês não me conhecem, né? É o que ele diz lá no versículo 28, né? Ele falou de voz alta, no versículo 28, olha, vocês não me conhecem, nem sabem onde eu sou. E aí ele continua dizendo: olha, vocês vão me procurar, mas não vão me achar. Isso não é estranho? Conhece versículos sobre buscar a Deus e encontrá-lo? Por exemplo, Jeremias 29, 13, né, depois daquele famoso o 29, 11, né? Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar um fim, uma esperança. Todo mundo gosta de dar esse versículo, né? Bonito você compartilhar um versículo com alguém, você compartilha esse versículo. Nunca é arrepender-vos, raças de víboras, porque o fim está chegando. Mas em 29:13, que é uma continuação, olha o que Deus diz depois dessa mesma palavra para Jeremias. Ele fala: olha, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Lucas 11:9, Lucas, quando estava registrando as palavras de Jesus, ele fala: olha, certa vez Jesus disse: e vos digo a vós, pedir e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Então olha só, se a gente vai buscar a Deus e nós vamos encontrá-lo, se a gente pode pedir, se a gente pode buscar e pode encontrar, por que agora ele está dizendo que vocês vão procurar e não vão me achar? Porque é claro que Jesus está mostrando aqui que para adorar ao Senhor, ou seja, verdadeiramente, era somente por meio do seu Espírito Santo. E até esse momento aqui, é lógico que ele estava fazendo uma alusão a dois acontecimentos. A um é que ele iria voltar para o Pai através da sua morte, eles não podiam ir, né? E o outro, que era: vocês vão me procurar,
ou seja, fisicamente não vão achar. E agora, como que se pode buscar e achar? Através do Espírito Santo, que é a promessa de Deus para todo aquele que crê. Se a gente lê lá em João 14 foi dada essa promessa. Ou seja, Jesus falou assim, olha, eu vou enviar o Consolador, ele vai estar presente, ele vai estar disponível. E isso de fato aconteceu. Talvez eu leia isso um pouco mais para frente, eu vou deixar, e aí a gente vai ler Atos, capítulo 1. Mas ele estava aqui novamente mostrando, olha, eu estarei disponível para aqueles que são sinceros, para aqueles que realmente querem buscar a mim, né? E eles estão ironizando eles. Se você lê essa questão de diáspora, né, de Grécia, era como se falando assim, quer dizer, então você vai abandonar aqui o nosso povo judeu, você vai abandonar Israel, você vai abandonar o templo e vai agora viver lá na Grécia, no meio de um Deus pagão, no meio de um templo pagão, ensinando para um povo pagão, vai abandonar. É uma clara amostra de quão longe estava o coração daquele povo de Deus. Mas só que ao mesmo tempo, o que eles carregavam para si? Não, nós somos homens cheios da presença de Deus, nós somos os representantes de Deus, nós que podemos falar do caminho a ser seguido. Isso não assusta, porque nós corremos um risco, em algum momento, de sermos nós os fariseus da história, hoje, como religiosos, sabe, de olhar e assim, não, porque eu faço alguma coisa, eu tenho mais autoridade, ou mais intimidade, ou mais liberdade, ou mais condição de falar acerca de Deus. Irmãos, nunca caia nesse engano. Somente pelo Espírito Santo, por causa de Jesus, que nós podemos pronunciar o nome dele. Nós podemos dizer e declarar que somos dele, mas por pura misericórdia, e jamais olhar para o outro como alguém inferior. A Bíblia nos dá exemplo que nós devemos considerar todos superiores a nós mesmos, todos, de forma que nós devemos servir a todos. E o exemplo para aquele que a gente acha, não, aquela pessoa, aquele lá do mundo, né, ele é uma escória, né, ele é um idólatra, é o exemplo do samaritano. Jesus dando o exemplo do bom samaritano. Alguém foi ali acabado de ser assaltado, machucado, roubado, está lá desacordado. E olha que interessante, Jesus fala, olha, passa um levita. Hoje em dia, as pessoas que cantam, tocam, né, se autodenominam levitas, né? Esse mesmo Massinha, Léo, levita, Carol, vocês estão levitando aí com ele? O levita era aquele que cuidava de todo o trabalho no templo, todo o trabalho. Melhor? Então, na teoria, alguém que vivia no templo, que conhecia a lei, conhecia a lei, e passa e fala assim, não, que é um importante culto, né? Depois passa o sacerdote assim, não, daqui a pouco eu tenho que estar brigando, né? E desvia também do moço. E aí aquele que era o rejeitado, que era a escória, aquele que era visto como o inimigo, é o único que mostra misericórdia. É um tapa na cara da igreja todos os dias. Quando a gente olha com um olhar de juízo e não de misericórdia. De não estender as mãos, de não fazer que as pessoas levanta, vamos lá, vou te servir como ele nos serviu. Cada um de nós estamos aqui, ninguém é melhor, todos nós estamos aqui, a Bíblia diz que nós estávamos na lama. Já parou para pensar nisso? E ele nos amou quando nós ainda estávamos inimigos de Deus, e ainda assim ele foi lá e nos serviu, estando nós o tratando como um inimigo. Então nós temos exemplos para que isso seja aplicado nas nossas vidas. Então assim, falando ainda um pouco sobre essa passagem, domingo, né, que o Denilson trouxe aqui a introdução da festa. Se você quiser ler sobre a festa, você lê depois em Números, capítulo 20, do versículo 2 a 13.
Essa festa ela durava 7 dias. E tinha 2 rituais que eram importantes. Um era das águas correntes, né, que estava ali comemorando a provisão de Deus de água no deserto, e o acender das lâmpadas. E as pessoas estavam no deserto e Deus fez sair água da rocha. Pois não, uma certa vez a água estava lá e a água era amarga, e Deus fez com que a água se tornasse potável por meio de palmeiras jogando na água. Milagres, né? Então assim, Deus proveu porque Ele estava no meio deles. Isso deve ser para nós lembrança sempre. Olha, quando você estiver andando no dia a dia da vida, nós vamos ter luta, dificuldade, complicações, aflições. A Bíblia diz que nós devemos esperar por isso. Se perseguiram o Mestre, quanto mais os seus seguidores, né? Mas Ele está conosco. Isso é a grande vitória de todo cristão. Ele está conosco. Olha o versículo em diante, o que diz, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que crescem nele haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Olha que bênção. Eu li aqui, antes da oração, Apocalipse 22. Apocalipse 22, se você ler lá, ele fala assim, o rio, ou seja, ele é o rio de água viva, né? Então o anjo me mostrou o rio de água viva, o rio de água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Ele se associou nessa festa novamente com aquilo que acontecia. Eles tinham lá um ritual da água. E aí Jesus, ele poderia dizer assim, olha, quem está faminto, vem a mim e coma, né? Mas associou com aquilo que estava acontecendo, aquilo que era o momento. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aí ele está contando, olha, João está falando, ele está falando a respeito do Espírito, que aqueles que criam nele haviam de receber. E a gente sabe como que o Espírito veio. Já falei de João 14, mas lá em Atos capítulo 1, abre aí, vai para o próximo livro, algumas páginas. Atos capítulo 1, versículo 8. Alguém lê para mim, por favor? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? A promessa já havia sido dada. Lá em João mesmo, 14 e 15, a gente vê ele falar sobre isso. E aqui ele está prometendo, vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês vão receber o Espírito Santo. E aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8, ele está falando, olha, esse receber o Espírito Santo não é somente uma experiência, mas é o poder de Deus, é a autoridade de Deus, é você ter a ousadia de falar em nome de Deus. E para nós que somos cristãos, nós entendemos a salvação que Deus nos dá. Nós fomos batizados com o Espírito Santo para efeito assim, da salvação. Ele nos salvou. Nós fomos cheios desse Espírito e agora nós precisamos continuar a beber do Espírito. A água da vida que Jesus falou, ou seja, que vai fluir do teu, ela é uma água permanente. Eu fico aqui pregando aqui com água aqui, porque eu sou igual um camelo aqui. Eu deixo o copo ali, do jeito que eu deixo o copo continua. Não vou deixar mais água ali. Até ele começar a ficar seco. Mas Jesus é a fonte de água. E ele diz, olha, se você tem sede, então venha a mim e beba. Olha em Atos 2, 1 e 2. Alguém lê para mim os dois versículos. Ao cumprir-se
Ao 2, cumprir-se 1 e 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Amém? Então, essa promessa que Jesus falou para os discípulos, isso que foi dito aqui no dia da festa, o que foi dito e registrado por Lucas, ainda sobre a promessa que haveria de ser dada, de fato aconteceu já na festa de Pentecostes. Então, na festa, eles estavam reunidos, igual nós aqui, num lugar que tem o mesmo nome do bairro, que é o Cenáculo, e ali, ou seja, orando, buscando a Deus, o Espírito Santo veio como um som, um vento, como um fogo, entrou, fez uma entrada realmente triunfal, né? E ali eles começaram a ser cheios. E ali a gente tem o exemplo, depois do que acontece, 3.000 almas se convertem naquele dia com uma pregação de Pedro, e a gente começa a ver a igreja se expandindo, uma obra missionária sendo conduzida pelo Espírito, de forma que Paulo está em algum momento, ele diz assim: olha, nós vamos para a Ásia, nós vamos agora arrebentar, nós vamos alcançar todo mundo, bora, vamos, cheio de poder. E o Espírito Santo fala: não vai, vocês vão ficar quietinhos. Então o Espírito Santo estava conduzindo. Depois o Espírito vai e os indica: vai para a Macedônia. E eles vão para a Macedônia. E o ir para a Macedônia é que faz com que o Evangelho chegue no Ocidente. E chegando no Ocidente, chegasse a nós aqui. Então o nome do Espírito Santo lá foi para que o Evangelho nos alcançasse aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Efésios 18 diz assim: não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Falem entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então nós devemos ser o quê? Cheios do Espírito. Então você é cheio do Espírito, é pular, gritar, rodopiar. Eu já falei isso aqui: se for sincero, se for de verdade, se for algo que você está sentindo no coração para fazer para Deus e vai te edificar, pode fazer, fique à vontade, né? Cuidado só com o ventilador, mas pode fazer. Agora, mais do que isso, o mais importante é a sua vida transmitir que você realmente está cheio do Espírito no dia a dia. Sabe, na hora que você tem um carro fechado assim, aí você fala assim: existe algum fruto do Espírito para isso? Existe. Domínio próprio, mansidão, paz. Eu passei por isso outro dia, mas eu meio pequei um pouco. Entrei assim, o carro parou na rua assim, na minha frente, ele ficou com um carro assim. Aí eu falei: e o carro só cabia uma rua, só cabia um carro na rua. Aí ficou 2 carros. Aí eu falei assim: você pode passar subir no passeio, que eu passo o passeio. Não vou não. Eu falei assim: Deus. Aí eu falei assim: deixa eu procurar o fruto. Tem. Assim, ou não. Fiquei assim, amém. Aí eu falei: vou dar ré. Como se fosse assim, 100 metros. Mas por que eu peguei um carro? Porque eu desci, mas desci a 1 por hora. Eu falei assim: eu não precisava fazer isso. Senhor Deus. Depois eu falei assim: tá aqui, né? Mas porque na hora eu fico com tanta. Que raiva dessa pessoa. Mas amém, né? Para ser testado. Eu vou descer aqui a 1 por hora. E aí eu vou entrar assim na rua, assim, esperando passar todos os carros. O carro estava lá em cima assim, fiquei esperando ele passar. Pra que isso? Misericórdia. Mas o fruto do Espírito deve ser manifesto no dia a dia. Né? É com amor, é com misericórdia mesmo, é com mansidão, é domínio.
E nós precisamos, né, manifestar esse fruto todos os dias. Versículo... Eu parei no 39. Versículo 40. Olha o que acontece. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este verdadeiramente é profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Novamente, né? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve divisão do povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Essa questão de onde ele vem, Miqueias. Se eu pedir para vocês abrirem Miqueias, aí vocês vão ficar meio... Abre Miqueias aí para mim e falar o nome da pessoa, né? Fulano, abre Miqueias aí para mim. Não. Vai ficar horas aí folheando. Miqueias, o profeta, conhecido como um dos profetas menores, ele diz lá no capítulo 5, versículo 2: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti mesmo sairá o que governará em Israel. Olha que bênção, né? Você imagina um profeta lá no tempo, conhecido como um profeta pequeno, ele deixa claro: você vai vir, realmente vai vir da tribo de Judá e vai estar em Belém, vai vir de Belém. Pequeno realmente, como se fosse o nosso Belém aqui, né, no Brasil. É maravilhoso você ver que Deus se preocupou com os detalhes e fez os detalhes ser provinciais. Mas a segunda parte do versículo é a mesma fala de Jesus lá no verso 28. Olha o que ele diz: e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, a segunda parte que Miqueias fala acerca da origem do Salvador, ele fala assim: é desconhecido, é da eternidade, é da onde a gente não sabe, é dos tempos antigos. Agora, ele vai vir da tribo de Judá, vai vir de Belém, mas a continuação, né, não sabemos de onde ele vem. É algo assim que realmente foge do nosso pensamento humano e que de fato aconteceu, né? Então, assim, ele realmente veio da descendência de Davi, veio da tribo de Judá, mas como bem disse Jesus no versículo 28, vocês não me conhecem, nem sabem de onde eu sou, e nem de onde eu vim, porque aquele que me enviou, ele sim é o verdadeiro, e vocês não conhecem ele. É meio pesado você imaginar Deus falar algo assim, não é? Vocês não conhecem ele. E mais pesado ainda é a gente saber que aquele dia o problema não é a gente conhecer a Deus. Aquele grande dia o problema é nós sermos conhecidos dele. Não é isso que está lá em Mateus, né, 25, onde Jesus faz uma separação, né? Direita e esquerda, ovelhas e bodes. Né? E alguns falam assim: nossa, mas em teu nome eu fiz. Né? E Jesus fala assim: eu nunca te conheci. Então nós devemos ser conhecidos no céu, isso tem que ser a questão. Mas não seja conhecido por aprontar. Né? Nossa, pronto demais. Né? O anjo da guarda, né? O anjo da guarda, eles me falam assim: nossa, começou mais um dia, aquele menino terrível. Né? Nós vamos falar sobre anjo aqui, não, né? Olha o versículo 45. Os guardas então voltaram à presença dos principais sacerdotes, fariseus, e esses lhe perguntaram: por que vocês não trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou com este homem. Olha novamente aí os soldados: não tem como prender esse homem, não. Você vai ter. Como se prende um homem que fala desse jeito? Né? Os fariseus disseram então aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum
dos fariseus creu nele, mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Olha que coisa, né? Os fariseus, doutores da lei, eles tinham ali conhecimento da palavra, conhecimento da escrita, da história. Eles tratavam o povo, os simples, os plebeus, como algumas traduções. Esse pessoal não entende nada de lei, são todos malditos. E de fato, Paulo fala sobre o ser anátema, né, maldito, é todo aquele que prega um outro evangelho. Então eles tinham essa condição aqui neste momento. Vale a gente lembrar, Lucas 5,32 diz assim: eu não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores ao arrependimento. Então a gente que está aqui, nós somos os pecadores. Você sabia que Romanos 3,23, quando Paulo está falando da situação do homem para os romanos, ele está explicando, olha a situação do pecado, como que foi entrando, como que foi danificando. E ele chega lá em Romanos 3,23 e fala assim: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. É uma referência a Salmos 14. Não há quem faça o bem, diz tolo no seu coração. E ele está dizendo, olha, Romanos 3,23, todos pecaram. Quando Isaías, que teve uma visão da glória de Deus, né, Isaías teve uma visão da glória de Deus, falou assim: ai de mim que eu estou perecendo, porque meus olhos viram o Senhor, o Rei da Glória. Depois, lá no capítulo 64, verso 6, ele diz assim: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, eu estou falando aqui para pessoas maduras, adultas, que já conhecem da vida, e eu posso perguntar claramente, sem precisar de você responder. Você sabe, você é uma pessoa justa pelos seus próprios méritos? Você acha que você consegue, assim, não, eu mereço ser salvo porque eu consigo fazer isso ou aquilo mais que o outro? Você vai saber que não. Você vai saber que, infelizmente, a sua carnalidade, o pecado, ele faz com que você se afaste de Deus. Tem um dia que você está muito santo, tem outro dia que você está profano. Tem um dia que você está querendo cantar salmos, tem outro dia que você está cantando funk. Ai. Por quê? Porque nós acordamos, tem um dia que a gente acorda bem, outro dia você acorda mal, né? Tem um dia que você fala, dá bom dia, você bom dia por quê? Né? A Bíblia passou uma regra, colocou todos nós debaixo dela. Nessa conversa que está acontecendo aqui, e os fariseus se achando superior e falando que os plebeus lá eram pessoas incautas que não conheciam nada, que eram malditos, surge aqui então um personagem que nós já conhecemos sobre ele. Versículo 50. Nicodemos, que não é o tio Nico, né? Ele agora surge e fala assim, um deles que antes tinha ido conversar com Jesus, vocês lembram dele ter ido lá? João 3, o famoso João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa foi uma resposta de Jesus a Nicodemos acerca da questão de salvação, e Jesus tinha falado, olha, você tem que nascer de novo, e ele, depois de velho, como é que eu faço isso? Né? Então a gente já passou por isso. Nicodemos está aqui no meio, ele fala assim, será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Aí eles responderam, por acaso também você é da Galileia? Novamente, né? Nossa, parecendo essas guerras que a gente tem de petista aí com Bolsonaro. Mas você viu o que né?
Ele fala de uma coisa, mas de um outro. Assim, não, vamos falar de nós aqui, né? Novamente, que por acaso também você é da Galileia, examine e verá que a Galileia não se levanta profeta. Olha só, para concluir aqui ou terminar. Já saiu algum profeta da Galileia? A gente só sabe disso se a gente pesquisar, se a gente ler, se a gente conhecer. Quem acha que sim? Levanta a mão. Fala aqui que não, né? Ficou todo mundo aí, né? Creio nos fariseus ou não? Sim. Lembra de Jonas? Jonas era de Nazaré, ou seja, a parte sul da Galileia. Então saiu o profeta de lá. A gente não pode fazer vista grossa, né? O versículo 53, que infelizmente não tem aqui, né? Em cada um da sua casa, serve para a gente pensar assim em nós, né? Nós também hoje vamos para a nossa casa. O que eu fiz aqui, passando aqui rapidamente? Eu contei uma história bíblica daqui que aconteceu do versículo 25 até o 53. Mostrei referências e algumas passagens que confirmam umas às outras, como por exemplo buscar a Deus e não buscar a Deus, sobre a promessa do Espírito e como que ele viria, e de fato ele veio. Eu contei essa história com o único objetivo de que você tenha sede. Não sede dessa água, né? Mas que você tenha sede dele, que essa sede seja despertada em você. Você tenha assim, olha, eu preciso conhecer e viver mais deste Cristo. Eu preciso ter mais relacionamento com ele. Eu preciso ter uma vida realmente de abundância nele, porque ele é uma fonte que não cessa da água da vida. Eu jamais vou ter sede se eu estiver nele. Agora, uma coisa que eu não faço aqui, eu pelo menos tento não fazer, Deus também não, é pregar pisando em ovos, sabe? O que é pregar pisando em ovos? É pregar com medo de falar alguma coisa que ofenda alguém. Se isso acontecer, nós já perdemos Cristo. Eu não perco pessoas, mas já perdi a Cristo há muito tempo. Porque o que nós estamos pregando é exatamente o que está na Bíblia, né? É a Bíblia. Nós não podemos adequar a Bíblia a nós. É eu que tenho que me adequar àquilo que a Bíblia fala para nós. E a gente deve estudar a Bíblia, sim, conhecer a palavra, conhecer teologia, não também para debate, não também para sala de aula, nem para a escola bíblica, né? Mas de acordo com aquilo que eu tenho da teologia, ela vai servir para a minha vida no dia a dia. É nessa hora que eu vou pensar assim, eu passo com o carro em cima, saio empurrando, ou a teologia tem que me ensinar, vamos lembrar, né? O que a Bíblia me ensina sobre isso? Né? O Senhor manda fogo. Passou essa fase, né? Mas que tem hora que dá vontade, né? Tipo, igual Elias. Ah, é? Não. Manda fogo. Aí vai lá, tem outro, né? Crente também. Manda fogo também, né? É uma guerra de homens de fogo ali, né? Perdendo que eu estou hoje. Né? Eu contei a história, irmãos, começando aqui, falando sobre um especialista que tem a capacidade de nos encantar, que tem a capacidade, às vezes, de até nos fazer assim, refletir, pensar, não, eu sou um péssimo pai, né? Eu sou um péssimo marido, eu sou um péssimo filho, um péssimo profissional. Não, vai em qualquer palestra dessa, você vai ver. Alguém tem sempre algo a ensinar, realmente, algo a passar. E é lógico, muitas vezes é performance, a pessoa se preparou para isso. Tem uns vídeos de coaching rolando aí que vai ser hilário, né? Mas as pessoas choram, né? Viram e tal. Eu vi um da mãe quebrando um pedaço de pau lá. Esses aqui são todos os seus problemas. Quebrou. Aí todo mundo pulou, gritou e eu falei, gente, a performance tem seu lugar. Né? Mas eu contei uma história aqui no início e eu quero terminar com ela na aplicação aqui da nossa vida. Qual que é a dificuldade de pregar o Evangelho
expositivamente e trazer para uma visão de aplicação. É o perigo de repente, eu ensinar legalismo. O que é o legalismo, né? É quando eu ensino de alguma forma que você vai fazer alguma coisa para poder obter da parte de Deus alguma coisa, ou você ser aceito, ou você mostrar que você realmente teve algum impacto nessa mudança. O que é o legalismo, irmãos? É o que Paulo condena em Gálatas. É você tentar, pelo seu próprio mérito, de alguma forma, fazer algo que você possa ser melhor. Isso é um campo complicado de eu entrar, porque eu teria que ter uma facilidade de usar algumas palavras para explicar sobre isso. E é difícil, mas no geral, só para vocês tentar assim, pensar sobre isso. Quando eu leio sobre a história de Jesus, igual foi dito aqui, o que aplica em nossas vidas? Primeiro, que nós somos todos pecadores. Segundo, que pela graça de Deus, Ele nos salvou. Terceiro, que Ele nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo está disponível para que a gente possa ter esse relacionamento com Deus por meio dele. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos instrui, é Ele que nos faz lembrar sempre das coisas de Deus. O Espírito Santo está presente. A Bíblia diz também que o Espírito Santo se entristece, que nós podemos, de alguma forma, entristecê-lo, ou seja, afastar, apagar. A Bíblia usa todos esses termos. É quando a gente abraça duas coisas: ou abraça o pecado, ou abraça a autojustificação. Você pode fazer. Então, quando eu prego algo sobre a história de Jesus, é para que vocês entendam que Jesus está vivo. Esse mesmo Jesus que se mostrou na eternidade, e ele falou o que ele faria, e de fato fez, ele morreu, ressuscitou, está sentado à direita do Pai, e ele vai voltar. Isso é a mensagem do Evangelho para nós aqui hoje. Você pode ser uma pessoa melhor, igual os especialistas? Pode. A Bíblia tem vários exemplos. A Bíblia vai, por exemplo, te mostrar, a partir do momento que você vai ter um relacionamento com ela, é o seguinte: olha, se você é uma pessoa que mentia, não minta mais. Você vivia em adultério? Não adultere mais. Você matava? Não mate mais. Você roubava? Não roube mais. E todas as coisas que nem precisa de ouvir a própria palavra de Deus, porque nós mesmos sabemos que é errado, não faça isso mais. Por que você não vai fazer isso? Porque agora você tem um novo coração, você tem um novo Senhor, você tem novos relacionamentos, você tem uma nova esperança. Você deixa de fazer isso para ser salvo? Não, porque você foi salvo, você não faz mais. Você era escravo disso, agora não é mais. É isso que a Bíblia diz. Jesus nos livrou da escravidão do pecado. Então, uma vez que você está livre da escravidão do pecado, você não tem que ficar novamente fazendo. E se eu fizer? Peça perdão. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Como que eu aplico isso sem ser legalista? Isso que é difícil. Porque você corre o risco de fazer o seguinte: então quer dizer que eu não tenho que fazer isso, então se eu não fizer isso, olha a sutileza, olha, eu não estou mais roubando. Vou dar um termo aqui bem pejorativo, né, em todos os âmbitos. Eu não estou mais roubando. Está vendo, Senhor? Eu não estou mais roubando. Então, né? É quase que assim, então você está me devendo algo. Não tem isso. O legalismo tem esse problema. Você tem que se tornar melhor, primeiro não para o próximo, mas primeiro para você. De forma que você glorifique a Deus com a sua própria vida. Cuidado somente com deixar de fazer ou fazer algo como troca. Mas faça algo para a glória de Deus. Amém? Se você está em Cristo, irmão, glória a Deus. Se você está longe de Cristo, não entendeu que a morte dele foi também por sua causa, que você também foi culpado,
Arrependa-se disso hoje e venha para Cristo hoje. Pois uma vez que você está em Cristo, conforme está escrito lá em Romanos 8, 31 até 39, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, fique de pé. Marcinha, Léo, vamos adorar a Deus aqui, vamos orar em nome de Jesus. Quero orar por você.